Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, você que acompanha as nossas publicações, é revelação. Revelação de Deus, como Deus se revela, o que Deus revela, será que Deus ainda se revela a nós, como que isso se dá? Então nós vamos trabalhar hoje sobre revelação. Como nós tivemos a consagração, eu quero pedir autorização para os irmãos para a gente estender aqui 15 minutinhos das 7 horas, pode ser? Se você falar não, eu vou te pedir de novo até você falar certo. Amém? Então, por favor, você me ajuda aí. Se tiver alguém com frio, vai lá, conversa com o Richard, com o Gil, pede para baixar o ventilador, não tem problema nenhum, tá bom, meus irmãos? Que bênção a família do Tony, da Priscila, do Gabriel, aqui uma família, uma congregação, a consagração familiar, né? De uma família que entendeu o seu chamado, que teve essa revelação, esse entendimento de um chamado, de uma vocação de Deus para as suas vidas. Todos nós temos um chamado, a gente já falou sobre isso. Todos nós somos chamados a representar o reino de Deus como verdadeiros embaixadores aonde nós estamos. Para as pessoas que Deus confiou o nosso convívio, que nós possamos levar, representar Cristo para essas pessoas. Esse é o nosso chamado. E a consagração dentro da igreja são de pessoas que entenderam o chamado para servir a própria comunidade, para equipar a comunidade para servir as pessoas lá fora. Isso tudo vem por meio de entendimento, isso tudo vem por meio de revelação. Então, revelação vem dessa perspectiva de um entendimento da palavra de Deus. Revelação é um entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos acompanhando isso? Então, a revelação é um entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Não é uma profecia, não é uma profetada, não é a cor do carro, a placa do carro, isso não é revelação. Revelação é entendimento da vontade de Deus, daquilo que Ele tem preparado, daquilo que é o desejo dEle para as nossas vidas. E o que diferencia a religiosidade de uma vida cristã, a religiosidade de uma vida onde a gente tem a palavra de Deus, onde a gente vive o evangelho do Senhor, o que diferencia a religiosidade do cristianismo verdadeiro é justamente a revelação, é justamente o entendimento que nós temos acerca das coisas que Deus deixou e que Deus nos ensina diariamente. É por isso que a Bíblia diz que a letra sem o Espírito, ela mata. Mas a letra pelo Espírito, ela vivifica as nossas almas. Ou seja, a letra, eu só leio a Bíblia sem entendimento, a letra sem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá entendimento. Não é apenas sobre conhecimento. Não é apenas sobre conhecer, é também sobre entender, sobre compreender as coisas. Nós temos muita informação. Aliás, nós estamos vivendo épocas de excesso de informação. A gente não sabe nem qual informação confiar. Não é verdade? Chega informação, a gente não sabe se é verdade, se é fake news, o que é. É um excesso de informação. É um excesso de conhecimento. Mas como está o nível do nosso entendimento sobre aquilo que nós conhecemos? Estamos acompanhando isso? Quando a Bíblia diz que a letra sem o Espírito mata, ela está dizendo que não basta apenas conhecer. É necessário compreender o que a Bíblia está nos ensinando. A letra sem o Espírito, sem revelação, sem entendimento, sem compreensão do que Deus está ensinando, ela mata por quê, Bruno? Porque ela endurece o coração de quem está lendo. Ela produz religiosidade. Conhecimento sem entendimento, conhecimento sem revelação, endurece o nosso coração, produz só religiosidade, produz só legalismos. Pessoas que se tornam verdadeiras pessoas legalistas. E foram os próprios legalistas que rejeitaram a Cristo e crucificaram Ele. Todos religiosos, todos conhecedores da letra, mas nenhum com revelação, com entendimento, com compreensão do que a letra ensinava. Estamos entendendo essa diferença? É por isso que é isso que diferencia. É por isso que lá em Provérbios 19:8 diz que aquele que adquire entendimento, ele ama a sua alma. Aquele que adquire entendimento não é só o conhecimento. É aquele que procura entender, compreender o que está falando. Ele preserva a sua alma, porque ele está evitando de se tornar um religioso, uma pessoa legalista, para se tornar uma pessoa que tem Cristo verdadeiramente no seu coração.
É por isso que a letra, com o Espírito, com revelação, vivifica, porque ela torna viva a nossa alma, porque houve compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos acompanhando isso daqui? E o Senhor sempre está pronto, sempre quer se revelar a nós. O Senhor sempre está pronto para se revelar a nós. A letra com revelação, essa palavra com entendimento, com compreensão do que ela nos ensina, ela transforma a nossa alma, o nosso coração e o nosso entendimento. Ela é capaz de transformar a forma como nós lidamos com as nossas emoções. Ela é capaz de transformar a forma como nós lidamos diariamente com as nossas emoções diante das situações que nós somos surpreendidos. Nós somos desafiados diariamente. Nós enfrentamos o dia bom, mas muitas vezes somos obrigados a conviver com o dia mau, com a notícia ruim, com aquilo que nos pega de surpresa. E é nesse momento que as emoções tomam conta dos nossos corações. Mas quando nós estamos tendo revelação da vontade de Deus para as nossas vidas, nós conhecemos o que está escrito com entendimento, com revelação, isso, o Espírito Santo de Deus transforma o nosso coração e nos torna aptos, habilitados a lidar com as nossas emoções sem nos deixar nos tornarmos reféns das nossas próprias emoções. A palavra de Deus com entendimento, ela nos deixa apto, ela nos capacita a nos relacionar com Deus. Quantas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus? Quantas pessoas têm facilidade de se relacionar com Deus Criador, mas têm dificuldade de se relacionar com Deus que se revela como Pai? Muitas pessoas têm facilidade de fazer uma oração pedindo alguma coisa para aquele que criou todas as coisas e tem poder para fazer todas as coisas, o Deus Criador. Mas tem tanta dificuldade de fazer uma oração e se dirigir para Deus como seu Pai. Muda totalmente a relação. Porque conhecem, mas não compreendem. Porque conhecem, mas não têm entendimento. Porque não existe ainda revelação. Tem algo impedindo as pessoas de terem revelação da parte de Deus sobre aquilo que Ele tem projetado, aquilo que Ele tem planejado, aquilo que são os seus desígnios para as nossas vidas. Estamos acompanhando isso? Bruno, então como é que eu consigo romper com essa barreira e se relacionar com Deus como Pai e obter revelação da parte dEle para a minha vida, daquilo que Ele tem para mim, daquilo que Ele tem projetado para a minha vida, sobre aquilo que Ele já sonhou para mim? Como que eu posso ter essa compreensão, esse entendimento, revelação da parte do Senhor? Vamos abrir lá no Evangelho segundo João, capítulo 15, versos 14 e 15. Evangelho segundo João, capítulo 15, versos 14 e 15. Todos acharam? Se você avançar um pouquinho, eu não ia falar sobre isso, mas se avançar um pouquinho, capítulo 16, verso 13, Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, 16, 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade. 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, quando Jesus ele vai apresentar o Espírito Santo para os seus discípulos, dizer da missão dele, ele chama o Espírito Santo do Espírito da verdade. A característica essencial, aquilo que define o Espírito Santo de Deus é a verdade. No Espírito Santo de Deus habita a verdade.
O Espírito Santo de Deus não tem outra natureza a não ser a verdade. Jesus disse que nós conheceríamos a verdade, na medida que a gente conhece a verdade nos liberta. Porque a verdade nos liberta da ignorância. A verdade nos liberta desse obscurantismo, de viver na escuridão da ignorância, de não entender as coisas. O Espírito Santo de Deus é a verdade, e a verdade, ela nos tira. A verdade, ela nos desloca da sombra da ignorância para agora para um ambiente onde nós temos entendimento. É por isso que toda revelação de Deus vem por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E a verdade, ela sempre vem para confrontar as nossas vidas. A verdade sempre vem para nos puxar, nos tirar dessa escuridão da ignorância para trazer para um ambiente de clareza, de entendimento. Estamos entendendo a missão do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é responsável por quebrar todo o analfabetismo funcional espiritual que existe dentro das igrejas. Nós temos hoje muitas igrejas, nós temos hoje muitas pessoas dentro das igrejas, mas infelizmente muitos analfabetos funcionais espirituais. O que é um analfabeto funcional? É aquele que pode ler, mas aquele que não entende, aquele que não possui revelação, entendimento e compreensão. Isso é uma estratégia de Satanás que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, dizendo que a estratégia do inimigo é obscurecer, é trazer uma cegueira espiritual. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, de forma que as pessoas não conseguem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Como o pastor Michel bem disse, as pessoas não conseguem mais ter esse entendimento. Elas leem, elas podem conhecer, mas elas não possuem revelação. Estamos compreendendo isso? E o Espírito Santo é o responsável, ele é o Espírito da verdade. É ele quem vem tirar a gente desse estado de ignorância, de analfabetismo funcional espiritual, onde a gente pode agora ler, conhecer e compreender. Eu conheço a verdade, eu compreendo ela, ela me é revelada, e então eu sou liberto de todos os meus achismos que têm me prendido a uma vida de escravidão ao pecado. Glória a Deus por isso. É o Espírito Santo de Deus que nos liberta. Então volta lá no capítulo 15, verso 14 e 15. João 15, 14 e 15. Diz assim, Jesus dizendo, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus olha para os seus discípulos e ele diz, vocês são os meus amigos. Eu te pergunto, quem gostaria de ser amigo de Jesus? Não dizer assim, eu sou. Não, ser reconhecido por Jesus. Jesus olhar para você e dizer, você é meu amigo, você é minha amiga. Quem gostaria? Glória a Deus, todos nós gostaríamos. Olha aqui, né, que situação, ser chamado de amigo do próprio Deus. E como que Jesus diz que ele reconhece um amigo ou uma amiga? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se fizerem aquilo que eu ensino, aquilo que eu ordeno, aquilo que eu tenho ensinado vocês. O Senhor Jesus reconhece o amigo dele na medida que esse ouve os seus ensinamentos, compreende, entende eles, revelação, e os coloca em prática. E aí ele continua no verso 15, preste atenção nisso. Já não vos chamo de servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus ele faz uma distinção entre dois níveis de relacionamento com ele. Ele diz, olha, vocês eu não chamo mais de servo. Como quem diz, tem algumas pessoas que a minha relação com elas é de chamar de servo. Mas vocês é outra relação. Eu chamo vocês de amigos. Vamos primeiro para a relação do servo. O servo, todo servo faz o que lhe é determinado, sem entender o porquê. O servo tem a obrigação de servir ao seu senhor.
Correto? O seu senhor lhe chega e diz: servo, pegue essa cadeira e leve para lá. O que o servo faz? Ele obedece o que lhe foi determinado, sem entender o porquê. Por que você está levando essa cadeira para lá? Não sei. Eu estou levando essa cadeira para lá porque me foi determinado assim. O servo não tem entendimento. O servo não tem compreensão. O servo não tem revelação. A relação dele é baseada numa execução. É como se meu chefe chegasse para mim e falasse: faça isso. Abra o computador e faça essa planilha. Eu vou lá, abro o computador e faço a planilha. Por que eu estou fazendo? Não sei. Mas estou sendo mandado fazer. Não entendo o porquê, mas executo. Esse é um tipo de relação. Onde eu faço um o quê sem entender o porquê. Mas Jesus está dizendo: eu não chamo vocês de servos. Agora eu tenho chamado vocês de amigo. Porque o amigo, ele faz um o quê com revelação. Porque um amigo, ele faz um o quê entendendo o porquê. Então eu vou te dar um exemplo prático. Muitas vezes, quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei do Gil. Porque muitas vezes eu falei: Gil, vamos fazer isso. E o Gil sempre faz uma pergunta para mim: por quê? E ele sempre faz essa pergunta: por quê? E aí eu respondo, Gil, porque disso. E aí ele vem e fala: por que você não faz assim que é melhor? E aí aquilo que eu queria fazer fica mais completo, porque na relação de um amigo existe intimidade para poder conhecer o porquê. Presta atenção nisso. Na relação de um servo não existe intimidade, mas na relação de um amigo existe intimidade. E é na intimidade que existe revelação de propósito. E Jesus está dizendo: vocês são meus amigos. E porque nós temos uma relação de amizade, existe intimidade entre nós, existe também revelação da vontade do Pai. Entendendo isso, vamos reler o versículo para ver como é que fica. Já não vos chamo de servos, verso 15, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus está dizendo: agora é possível revelar a vontade do meu Pai a vocês, porque existe uma intimidade entre nós, onde existe um ambiente propício para haver revelação da parte de Pai. Revelação do Senhor, entendimento, compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas, só existe no ambiente da intimidade. Sem o ambiente da intimidade, é isso que Jesus está dizendo, e ele faz essa comparação com o amigo, porque no amigo se pressupõe uma intimidade ao ponto de eu falar assim: vamos fazer isso, Gil? E o Gil fala assim: por quê? Qual que é a burrada que você está aprontando agora? Vamos ver. Vai furar a parede com que tipo de broca? Ontem a gente estava aqui furando esses negócios aqui, não ia, falei, pegamos uma viga, aí trocou a broca, rapidinho, não foi, Paulinho? É nesse ambiente de intimidade que existe espaço para revelação de propósito. Que Deus se manifesta e revela o seu propósito para nós. Que Ele revela o seu desejo para nós. Que Ele revela e opera em nosso coração, tanto querer quanto realizar. A Bíblia diz que Deus opera no coração dos seus o querer e o realizar. O que significa isso, Bruno? Que aqueles que possuem revelação da parte de Deus, não porque são especiais. Revelação não é dada para quem é especial. Revelação é dada para todo aquele que é amigo de Jesus. Então, se nós mantemos essa relação de intimidade com Cristo, nós vamos receber revelação. E a palavra do Senhor diz que Deus opera em nosso coração o querer e o realizar. Ou seja, sem perceber, nós começamos a querer, a desejar as coisas que Deus deseja para nós. E porque agora nós queremos e desejamos aquilo que Deus tem preparado para nós, Ele começa a realizar, porque Ele tem um ambiente apropriado para realizar.
Porque agora nós não estamos querendo uma coisa enquanto Deus está querendo outra. Estamos entendendo isso? Agora nós estamos alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Como que eu vou descobrir o propósito de Deus para a minha vida? Revelação. Onde que existe revelação? No ambiente da intimidade. Então a pergunta que fica essa noite é uma só. Como está a nossa intimidade com o Senhor Jesus? Como está a nossa intimidade com o Senhor Jesus? Se hoje Jesus estivesse aqui, Ele poderia chamar a gente de amigo ou de amiga? Ou será que Jesus teria que chamar a gente de servos e servas? Eu quero te dizer que Jesus quer chamar cada um de nós de amigo e de amiga essa noite. O Senhor não tem prazer de chamar a gente de servos. O Senhor quer estabelecer uma relação mais íntima, mais profunda, onde tem um ambiente para Ele chamar a gente e revelar os propósitos e desígnios do nosso Pai. Isso só é possível, viável, por meio da intimidade com o Senhor. É na intimidade que existe revelação. Como que eu posso ter intimidade com Deus, Bruno? Por meio do seu devocional. Devocional diário. Quando você lê a Bíblia, abre ela e diz, Senhor, eu não quero apenas conhecer o que está escrito, eu quero compreender, eu quero entender, me dá entendimento. E você vai lá, lê um capítulo. Lê como pessoa que está buscando mesmo entender alguma coisa de lá. Grifa, vê alguma palavra, uma frase que falou com você, guarda aquilo no seu coração, ora, faça uma oração diferente. A gente já faz as orações de petições, está tudo certo, não tem problema, mas faça uma oração mais profunda, faça uma oração de gratidão, agradeça por tudo que Deus já fez por você, faça uma oração de consagração. Deus, eu quero apresentar, Pai, na minha vida, eu tenho feito isso, eu tenho trabalhado, eu tenho estudado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, é isso que eu tenho feito, eu quero consagrar. Eu não quero correr o risco de estar vivendo fora do teu propósito. Eu não quero correr o risco de estar vivendo muito aquém daquilo que o Senhor já preparou para eu viver. Então eu quero me consagrar ao Senhor. Quando a gente tem esse devocional, esse tempo com Deus, então nós estamos estabelecendo uma intimidade. A intimidade não acontece da noite para o dia, não é verdade? A intimidade é construída. E uma vez que ela é construída, ela só aumenta. E essa intimidade com Cristo, conforme ela é construída, Cristo já fez a parte dele morrendo na cruz, dando livre acesso a todos nós. Agora compete a nós irmos até Ele e construirmos essa nossa intimidade diária com Ele. Uma vez que nós temos essa intimidade com o Pai, é na intimidade que existe revelação. É na intimidade que vai existir compreensão, entendimento. E muitas das nossas dúvidas vão ser esclarecidas, porque a gente vai passar a compreender os desejos que o Senhor tem para nós. Deus vai começar a colocar em nosso coração aquilo que Ele deseja. Coisas que você nunca imaginou que você ia querer, de repente você começa a desejar, porque você está agora vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Vou te dar um testemunho rápido para a gente terminar. Eu saí da faculdade, da minha graduação, e eu disse para mim mesmo que eu nunca mais ia pisar numa faculdade. Eu disse para mim mesmo. Mas não foi Deus que disse para mim. Aí no ano seguinte eu fiz a especialização. Aí eu disse, nunca mais agora eu piso numa faculdade. Aí agora eu estou terminando o mestrado. Já defendi, só falta agora pegar o diploma. E agora o que tem no meu coração é entrar numa faculdade e poder dar aula para alunos. Isso não veio de mim. Mas isso eu sei que veio do Senhor. O Senhor começa a colocar no nosso coração desejos que nós nunca tínhamos tido. Porque agora nosso coração está alinhado com o propósito dele. Estamos entendendo isso na prática, meu irmão. É muito simples. E porque agora nós estamos querendo aquilo que Ele quer, Ele começa a realizar, Ele começa a dar os meios, Ele começa a dar os recursos, Ele começa a abrir portas onde não tinha portas abertas, porque é Ele que vai realizar, meu irmão. Não existe esse fardo de você olhar para você e falar assim, como que vai acontecer? Não, meu irmão, Deus é quem vai operar o querer e o realizar na sua vida.
Basta a gente estar tendo intimidade com Ele, que nós vamos ter revelação da vontade dEle para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Temos uma palavra de oração. Curvar sua cabeça. Feche seus olhos. Aproveite esse momento, de olhos fechados, aí onde você está, para você apresentar seu coração para Deus. De repente, hoje, essa noite, é o tempo que Deus está te dando para você começar a construir uma intimidade com Ele que estava perdida. De repente, essa noite, a sua oração com Deus vai estabelecer um canal de intimidade com Jesus, na qual, a partir de hoje, Jesus pode olhar para você e dizer: minha amiga, meu amigo. E nessa intimidade, nessa relação mais profunda, Ele pode começar a trazer revelação para a tua vida, revelação para o teu coração, compreensão, entendimento sobre aquilo que Ele tem para você, te tirar da sombra da ignorância, te tirar da sombra das dúvidas que têm sufocado a sua alma e te trazer para a superfície da fé, onde nós estamos alicerçados em Cristo Jesus, onde não existe mais angústia tomando conta da nossa alma, mas onde a nossa alma encontra descanso. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós temos intimidade com Cristo, o Senhor olha por nós e Ele alivia os nossos corações, Ele alivia a nossa mente, a nossa caminhada que por muitas vezes tem sido dolorosa, trabalhosa, dificultosa. Parece que nós estamos caminhando, mas a gente não sai do lugar. Parece que a gente não consegue alcançar aquilo que são os nossos sonhos. Parece que a gente não consegue prosperar. Muitas vezes a gente olha para dentro do nosso lar e a gente não vê o nosso lar do jeito que a gente sabe que Deus queria que tivesse, para nossa família. Mas o Senhor quer tirar esse peso do nosso coração, porque não somos nós que vamos resolver, não, é Cristo. Jesus diz: meu amigo, minha amiga, vem até mim, que eu vou aliviar esse fardo do teu coração, eu vou colocar em você a minha paz. Eu vou dar revelação para o seu coração, revelação para a sua mente, ao ponto de você entender que é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Quem confia, descansa. Quem confia, encontra o ambiente do descanso. Quem confia aprende a descansar, porque sabe que Deus está trabalhando, porque sabe que Deus está preparando, porque sabe que Deus está guardando, porque sabe que Deus está fazendo a obra dele. E talvez você está vivendo uma vida cansada, uma vida espiritual cansada, tentando fazer por você mesmo. E hoje Jesus te chamou aqui para trazer revelação para a sua vida, de que é Ele quem vai fazer toda a obra. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Então, meu irmão, descansa no Senhor. Saia daqui com essa noite com essa revelação de que Deus está trabalhando e que você pode descansar no Senhor se você confiar nele. Deus, como igreja do Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos chama de amigos. O Senhor tem prazer em olhar para nós e estabelecer uma relação de amor, de zelo, de intimidade. O Senhor é um Deus que não quer se revelar como Deus Criador, o Senhor quer se revelar como Deus Pai, aquele que cuida dos seus filhos, aquele que ama os seus filhos, aquele que não deixa os seus filhos desamparados, Deus. E nós te agradecemos, Pai, porque mesmo pecadores, mesmo não merecedores, a Tua graça nos alcançou. E nós agradecemos, Pai, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nosso único e suficiente Salvador. E nós queremos, Pai, a partir dessa noite, Pai, construir uma relação com o Senhor de intimidade. Uma relação onde a gente possa todo dia, Pai, sentir falta, Pai, falta de ler a Bíblia, falta de orar,
Falta, Pai, de nos relacionar com o Senhor, uma relação de intimidade, uma relação de amizade com Jesus Cristo, porque é na intimidade que existe revelação da Tua vontade, porque é na intimidade que o Senhor Deus vai se revelar para nós e colocar no nosso coração tanto querer quanto realizar. Deus, nós queremos querer aquilo que o Senhor quer para nós, nós queremos desejar ardentemente aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós queremos viver aquilo que o Senhor já preparou para nós. Oh Deus, prepara os nossos corações, para que a gente não viva longe da Tua presença, mas que a gente viva no centro do Teu querer, e vivendo no centro da Tua vontade, como igreja do Senhor, nós possamos espalhar, levar, derramar do Teu amor, da Tua graça, por onde a gente for. Para as pessoas que o Senhor tem confiado ao nosso convívio, que nós possamos ser luz para o mundo, sal nessa terra. Para as pessoas que o Senhor tem confiado ao nosso convívio, que nós possamos transbordar da Tua graça, transbordar da Tua revelação, transbordar do Teu entendimento, para que outras pessoas sejam alcançadas também. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo? Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus que eu estou terminando 1 minuto antes que eu falei que eu ia terminar. Quero chamar o pastor Michel para estar dando a bênção para nós.